página 75 do nosso livro de Evangelhos. Bom, vamos ao item 55. O item 54 eu coloquei aí como um resumo que Jesus, por 3 vezes, ele vai predizer a sua paixão, ou seja, o seu sofrimento, né? E a primeira vez vai ser exatamente agora no item 55, que até o tema diz, repreende a Pedro. Bom, é importante nós vermos, como eu estou propondo a vocês, sempre uma sequência cronológica do ministério de Jesus. Então nós vimos no Evangelho de Marcos a cura do homem cego, uma cura que ela aconteceu de forma parcial. E eu falei para vocês que aquilo tinha uma mensagem espiritual, falar do homem ter a sua visão espiritual aberta aos poucos, e é claro, depende também do homem decidir por, ok? E aí falamos da confissão de Pedro, foi uma confissão maravilhosa, né? Ok? E agora Jesus vai repreender Pedro. Então, Jesus vai repreender Pedro. E aí nós vamos fazer a leitura de Marcos capítulo 8, versículo 31 até o 33. Pedro acabou de fazer uma confissão maravilhosa, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né, o Messias. E como eles precisam ser esclarecidos, é o contexto, no versículo 31 diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Bom, então, primeiro a rejeição. Os apóstolos, eles viveram a experiência quando Jesus esteve na Páscoa em Jerusalém, em que Jesus quase foi linchado no templo. Tanto que Jesus saiu da região da Judéia, onde estava Jerusalém, passou por Samaria, né, João 4, ok? E foi até a região da Galileia. E estava nessa região pregando, e ouviu notícia que João foi morto. Então a rejeição era notória. E Jesus Cristo está explicando para eles: olha, isso vai acontecer. E eu serei morto, porém, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Bom, o que vai acontecer? Eles não aceitam essa mensagem. Eles não entendem e não aceitam essa mensagem. Então, o versículo 32 diz: e dizia abertamente essas palavras. E Pedro, aquele que deu o testemunho maravilhoso, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Então, quer dizer, tomar a parte, o que significa? Estavam os discípulos reunidos, né? Não estavam os discípulos reunidos, e ele tinha feito indagações, né? E quando chegou numa região afastada, estava em Cesareia de Filipe, ele fez a pergunta e Pedro deu o testemunho. E agora ele diz que ele vai morrer, vai ressuscitar. Então Pedro tira ele do meio dos discípulos e repreende ele. Ou seja, Pedro saiu totalmente da posição de um discípulo, de alguém que está sendo discipulado, que está aprendendo, e ele repreende Jesus, claro, tirando Jesus à parte, né? Todos os discípulos viram isso. Bom, e por que eu escolhi o de Marcos? Porque Marcos relata algo que Mateus não relata. No versículo 33 diz assim: mas ele, Jesus, né, virando-se e olhando para os discípulos, ou seja, com esse olhar para os discípulos que Mateus não relata, ele está dizendo o quê? Ele está falando: olha, vocês estão vendo o que ele está dizendo? E ele vai repreender agora Pedro na frente deles, olhando para os discípulos, né? Então, versículo 33, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, uma repreensão fortíssima, né? Retira-te de diante de mim, Satanás,
porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O que Jesus Cristo está dizendo? Que Pedro está sendo usado por Satanás. Não existe dúvida. É isso que ele está dizendo. Que Pedro está sendo usado por Satanás. Pode em algum momento a pessoa acabar por usar palavras e de alguma maneira influenciado por Satanás. Satanás colocou um sentimento em Pedro, né? Não podemos dizer que possuiu. Pedro não estava possuído, mas a influência de Satanás não é só através da possessão. A possessão é quando ele toma o corpo da pessoa. Mas a influência de Satanás, às vezes, também a influência das ideias, dos pensamentos. Então, esse pensamento, essa ideia, e essa repreensão, tirando Jesus à parte, Jesus deixou bem claro, olhando para os discípulos, e falou para eles ouvirem. Então, que aquilo era uma influência de Satanás. E até no tópico anterior, que eu falei para vocês, que a Igreja Católica diz que Pedro, ela está fundamentada sobre Pedro, que aí teria fundado a Igreja de Roma, tudo sem fundamento bíblico, né? Então, a repressão aqui é porque Satanás colocou esse pensamento em Pedro. Bom, o comentário aí no livro diz: os israelitas nunca atribuíram a profecia de Isaías ao Messias. Os 5 termos que Isaías usa para falar do sofrimento dele, aflito, ferido de Deus, oprimido, moído e castigado, eles não aceitavam que falavam do Messias prometido. Pedro, ao ouvir esta declaração, afasta Jesus dos apóstolos e começa a repreendê-lo. Nesse texto vemos toda a limitação humana, ou a limitação da visão de Pedro, né? A visão dele, ele ainda está vendo como aquele cego que na primeira parte ele teve uma visão limitada, via os homens como árvores. Pedro, que havia feito uma confissão maravilhosa, agora toma uma atitude errada, repreendendo Jesus. Jesus repreende, dizendo que esta atitude foi inspirada por Satanás. Bom, o que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos que os homens, mesmo os homens de Deus, que estão andando com Jesus, ou seja, nós temos que tomar cuidado, que às vezes o inimigo influencia com ideias estranhas. Foi o que aconteceu aqui com o apóstolo Pedro, né?